Fala, galera, bom dia, Almir Rodrigues. Bom dia, bom dia, bom dia. Porque já falei, como já me criticaram, acabei de fazer minha caminhada, entendeu? Isso é fundamental para você começar o dia, né? Oxigenar o cérebro, se refletir e, né? E manter aquele dia a dia gostoso, já começar o dia saudável, né? Não precisa caminhar 10 horas, meu, caminha 15 minutos, 10 minutos, sabe? Só o fato já de o sangue dar uma circulada no organismo todo, já é um bom começo, né? Aí você toma aquele belo café da manhã, agora que eu vou, né? Vou tomar aquele belo café da manhã, vitaminado, né? E como aqui, né? Antes daquele você começar, segue até o fim aqui nesse vídeo que vai ser bem legal o que eu vou falar para vocês, tá? Segue, compartilha no WhatsApp, no grupo do seu amigo, da família, no grupo dos colegas, no grupo da família, pega 4, 5 amigos, pega lá o compartilhar, coloca lá para 2, 3 amigos, para esse vídeo aí, né? Espalhar aí pelo Brasil com né? Boas reputação, né? E, e e você, pô, de repente tá levando uma palavra legal para as pessoas, né? Tipo, eu tô aqui para ensinar um pouco de sabedoria do que experiência que eu tenho né? De economia que eu estudei administração de empresa, fiz 2 anos de direito, fiz 1 milhão de curso né? De economia. Então, quer dizer, eu estudo, eu gosto de fazer exatamente isso aqui, porque é uma coisa aqui, né? Que faz parte da vida da gente. Então, o que eu venho me aprofundando hoje, o que estou me especializando é fazer você, como eu, né, pondo na prioridade eu, né, e passando um pouco do que eu estou fazendo, para você, presta bem atenção no que eu estou falando, tá? Eu não cobro curso, eu não cobro nada, não sei o que. Mas assim, a única coisa que eu cobrar, você vai dar um like aí, escrever alguma coisa no canal, ou se inscrever e tocar o sininho. O que eu vou te falar é uma coisa muito boa para você no futuro, tá? No futuro. Eu me preocupo no futuro. Não sei se você também não se preocupa no futuro. Eu me procuro muito no futuro, entendeu? Muito, muito, muito. Por quê? São coisas aí que, sabe, hoje de repente você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ainda você consegue carregar uma pequena bagagem, né? Tipo, você consegue trabalhar, mas de repente aí você já começa a ficar um pouco cansado, né? E você vai depender da previdência. Previdência, presta bem atenção nessa palavra. Previdência. Na minha concepção, né, o que eu vejo e o que eu tenho visto por aí, desculpa, meu, eu até nem sei se eu me sinto isso, é uma pirâmide falida, velho, você entendeu? Meu pai a vida inteira pagou 20 salário mínimo, né? Tem aquele boletinho ali, aquele carnezinho vermelho, ele pagou sobre 20 salário mínimo e recebe 4 salário mínimo, são 4.000 reais, certo? Tudo bem, ele teve a felicidade, né? Ele teve a felicidade, a oportunidade de construir alguma coisa, né? Tipo, para ter uma renda extra a mais em locação, né? Que o pai dele, como eu já repeti em outros vídeos, que eles vieram da Espanha, eles vieram aqui pedreira, etc e tal, então compravam um terreno, construía, vendia, não sei o que, pá, pá. Então aquele rolo, né? Tipo, aquela época de fazer a casa na frente, depois os filhos moravam no fundo, enfim, depois alugavam no fundo. Então tem aquela renda extra, né? Como minha mãe também, minha bisavó também veio de fora, né? Minha mãe é brasileira e a minha avó deixou uma casa, uma bisavó, né? Porque minha avó perdeu a mãe logo cedo. E minha bisavó tinha a casa dela e deixou uma no fundo. Então minha mãe tem mais 2 rendas além da previdência, que minha mãe pega 1 salário mínimo. Então os dois, o casal ali, tem uma vida confortável por causa disso, né? Então o que eu venho falar para vocês, meu, nem se você guardar 100, 200, 300 reais ao mês, seja lá, além de você pagar o seu carnezinho para você receber lá seu 1, 2, 3 salário, entendeu? Você, pô, nem se for na poupança, um LCI, LCA, ou você, pô, sei lá, colocar aí todo mês numa empresa boa, que ela vai subir. Eu gosto de fazer coisas dolarizadas, eu gosto de brincar aqui, como eu falei aqui já nos outros canais. Eu gosto de comprar cotas de hotéis, tá? Por que vamos lá, eu compro uma X cota de hotel, eu ganho 40 centavos, tá? Por exemplo, um hotel tal, beleza? Tá licitado na bolsa.
Então, cada cento e pouco, acho que é R$ 110, precisava ver hoje, né? Porque mudou. Sei lá, tá 110, 108, 107, 113, bom, enfim. Aí na faixa de 110. Você ganha 40 centavos por locação de casa. Se você tiver 10, você vai ganhar R$ 4. Se tiver 100, você vai ganhar R$ 40. Aí vai pra frente, aí vai com você. Então, ou todo mês você vai comprando um desse aqui, que os hotéis são bons, o Hotel Ibis, você entendeu? É o Hotel Ibis. Pô, é uma rede que cada vez cresce mais, estão comprando prédios falidos, reformando padrão Ibis, entendeu? Então, quer dizer, é um dos negócios que eu tenho, né? Então, a minha maior preocupação hoje eu tenho saúde, você entendeu? Hoje eu estou aí na faixa do quase chegando, eu estou quase nos 48 do segundo tempo, nos 50 anos, entendeu? E, pô, meu, preocupado, entendeu? Eu não sei quando 50, 55, 60, entendeu? O que vai ser da minha vida, né? Então, a minha grande preocupação hoje, tá? Eu não preciso ter um grande status, mas pelo menos sobreviver. Ter uma boa alimentação, pagar meu plano de saúde, pagar meus remédios, sei lá, uma enfermaria, isso, aquilo, a gente não sabe. Então, a Previdência, na minha opinião, ela está falida, é uma pirâmide falida. Porque é o seguinte, paga-se hoje, vamos supor, R$ 1.000 e entra 500, né? Porque principalmente agora nessa época da pandemia, aí nessa quarentena, etc e tal, pô, quantas milhões de empresas não faliram e deram baixo em carteira, ou vão dar ainda em baixo em carteira, que não tiveram tempo, entendeu? Agora, tudo bem, o cara vai continuar pagando lá se ele conseguir um emprego, para continuar para poder pagar um. Pô, às vezes você vê aí pessoas de 65, 70 anos, aí os caras trabalhando que nem louco, para poder levar ainda alguma coisa para casa. Então você tem que ter uma velhice confortável. Você tem que ter uma velhice, é a minha opinião. Eu quero uma vida confortável. Então eu vejo, Almir, a Previdência, uma pirâmide falida, entendeu? Precisa de pessoas embaixo, né? Como essas pirâmides de multinível aí, entendeu? Precisa de pessoas embaixo para sustentar o bambambam da rede, entendeu? Então, se você quiser ter uma vida confortável hoje, na minha opinião, você tem que fazer um aporte diferente. O banco também tem. Você pode fazer uma previdência com o banco. Tem várias coisinhas. Põe R$ 20 num lugar, 30 no outro, 50 por mês, não sei o quê. Sabe? Separa um valor aí, mas se preocupa hoje. Se preocupa hoje com o seu futuro. Porque o futuro, hoje você é um garotão, uma garotona, você é um cara aí tipo de boa de saúde, tá? Com saúde para dar, vender e sobrar. Sabe? Mas o tempo vai passando, quando chega a 40, 35 não, aí chega a 40, 45, já começa a pesar, você entendeu? Já não tem mais aquela disposição, lógico, todo mundo tem ainda muita coisa, nos 45, 50 anos, tem muita coisa, muita lenha para queimar, mas já não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu, Almir, falando, eu me preocupo com o meu futuro, eu vejo a Previdência como uma pirâmide, né, financeira, que cada mais vezes a população cresce, mas as carteiras assinadas é baixa, entendeu? Ninguém está pagando mais 3, 4, 5 salário mínimo, entendeu? Para poder pagar a minha aposentadoria. Eu pago sobre um para ter, porque não adianta eu pagar sobre 2, 3, 4, que eu não vou receber esse valor. Pode ser que eu receba aí 2, entendeu? Pô, se eu receber 2 do governo, beleza. Agora, tem gente ganhando demais, muito mais, entendeu? E tirando dos outros. Aqueles que pagaram mesmo, que lá que saiu, descontou do salário dele, o cara ganhava lá 5 pau e descontou lá 500, 600 reais dele, ele está recebendo pouco. Então, essa é a minha preocupação. Isso que eu quero passar para você. Se você realmente está ou não está se preocupando com o seu futuro, que a preocupação é sempre assim, desde que a pessoa nasce, se preocupar com o futuro. Você, tipo, ter um bom emprego, você ter um bom estudo para você se tornar um advogado, um engenheiro, sei lá, ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Sei lá, nem precisa ser nem formalizado, entendeu? Que nem você pega. Aí você tem uma qualidade de vida, você tem uma boa moradia, você acordar de manhã, fazer uma caminhada, ir pro shopping, ir pro clube, você entendeu? Você pode até fazer uma coisa depois, no computador, você fazer uma venda online, você entendeu? Fazer um home office em casa, depois você ganhar aí seus 1.000, 1.500 a mais, aí que dá para fazer isso no computador, você pegar 3 horas de manhã, 2 por dia, entendeu? Ou 2 de manhã, ou 1, 2, e fazer a sua vida, aí curtir a vida.
O legal é você curtir a vida, você poder viajar para uma praia aqui perto, passar um final de semana, 3 dias, para refrescar. Porque sabe, você chegou e a caminhada é sempre importante, entendeu? Então, a preocupação que eu passo para vocês é previdência. Infelizmente, eu acho que daqui 5, 10 anos aí vai espremer. Ver, por exemplo, nos ônibus, por exemplo, 60 anos era de graça, já passaram para 65 anos. Pô, estão massacrando os idosos, entendeu? Então aí, ficou a dica aí. Se inscreve no Instagram, Almir Rodrigues, se inscreve no canal. Se você chegou aqui, parabéns, entendeu? Repassa para os seus amigos, se inscreve, adiciona o sininho para receber o próximo vídeo. E é muito importante. Isso que eu estou fazendo não é que eu saio aqui falando, é coisa que eu estudo, é coisa que eu vejo, eu compartilho com meus amigos, a gente senta numa mesa, toma um café e fala, porque eu tenho parcerias com amigos de tipo onde nós vamos investir, não sei o quê, para tipo, você fazer um pool de amigos também é legal, né? Coletar 4, 5 amigos aí e, pô, vamos fazer um negócio junto, fazer um negócio legal. É tudo questão de conversar e aprofundar. Manda direct se você tiver alguma coisa, alguma dúvida. Almir Rodrigues com Z, manda direct. Almir, estou com milhões de dúvidas aqui. O que eu posso fazer? Aonde você pode me ajudar? Aonde você pode fazer isso? Aonde você pode fazer aquilo? Isso é um prazer. Esse canal começou devido aos direct. Tá lá, Almir Rodrigues ali, eu mando sempre lá. Quer aprender a investir, quer aprender a não sei o que, quer aprender não sei o que lá. Manda direct. E as pessoas realmente, né? Elas colocam lá. Ô, Almir, eu tenho uma dificuldade nisso, me aconselha nisso. Eu tenho até um grupo no meu WhatsApp. Tem um grupo lá de pessoas ali que elas estão lá, elas compram. Almir, eu estou comprando ações da Oi. Pô, legal. Foi uma época que eu estava lá 40 centavos, hoje está 2 e alguma coisa. Então as pessoas se colocou lá R$1.000, já está com 2.000, entendeu? Pô, você para arrancar 1% do mercado é complicado. Então, quer dizer, eu dou algumas diquinhas que eu consigo ajudar. Então, ficou a dica mais uma vez aí. É aprender a investir com o Almir Rodrigues. Com certeza, tá? Grande abraço para vocês aí. Me segue. Vai ter mais vídeo. Eu vou fazer um vídeo agora. O próximo vídeo, você investir bacana com muito pouco relativamente, né? Mas assim, você vai ter um retorno muito gigante. Porque é gostoso você ter uma boa grana guardada, né, em determinados lugares, né? E depois eu posso ter para você depois aflorar aí para os cantos. Tá bom, galera? Grande abraço aí. Um prazer ter vocês aqui, me seguindo aqui. Abraço.